Muito bem, nós estamos de volta agora com a unidade 6 e nessa unidade nós queremos trabalhar com você acerca daquela relação que existe entre o teólogo e a contemporaneidade. Esse tema é bastante curioso, interessante, porque remonta a alguns aspectos que a fé, a igreja tem enfrentado nesse tempo e que podem ser trabalhado de maneira bastante significativa se a igreja e a fé e o teólogo desejam ser alguém que queira influenciar a cultura no seu entorno. Então, a contemporaneidade, quando a gente está falando sobre esse tema, nós estamos falando que a modernidade ela proporcionou à sociedade um novo modo de pensar, um novo modo de agir e um novo modo de ser. Então, essa forma de pensar que a modernidade trouxe, ela, de alguma maneira, introduziu a ciência e, com a ciência, houve a negação da religião. E, no caso da modernidade, houve uma promessa, né, de bem-estar, de justiça, de paz. E o que se percebeu, sobretudo a partir do século XIX, é que aquelas promessas iniciais de todo o projeto moderno, elas passam por uma crise. E a crise consiste justamente em que, se a modernidade propôs justiça, paz e bem-estar, curiosamente ocorre no século XX duas guerras. E essas duas guerras elas gerarão assim um caos, né, nas estruturas sociais e deixa o ser humano bastante abalado. E a partir dessa Segunda Guerra, alguns teóricos vão dizer que pessoas decepcionadas com essa promessa que a filosofia moderna trouxe, e não foi entregue, a promessa de justiça, de bem-estar e de paz, ela foi, na verdade, o que chegou, na verdade, foram guerras, né? E essa guerra causando um tipo de desilusão leva o indivíduo a questionar todos os pilares que foram levantados, inclusive dentro da própria modernidade. Esses pilares que foram colocados é que existia uma verdade e que essa verdade poderia ser descrita a partir do método científico e que a partir daí o ser humano ia progredir, ia se desenvolver. Na verdade, quando o ser humano questiona essas verdades que são apresentadas pela modernidade, ele está questionando também aquilo que a própria igreja constituiu ao longo desse período. Porque, vejamos, num primeiro momento, quando estávamos lá na modernidade, a igreja teve uma postura de reação, por um lado, e por outro lado, ela também teve uma postura de tentar, a partir dos elementos que tem na sua fé, dialogar com a sociedade, não é? Então, a igreja ela foi influenciada pela própria modernidade, como ela mesma influenciou a modernidade. As bases para que a modernidade fosse lançada, elas encontram-se presentes, sobretudo na fé cristã. Por exemplo, se a gente pega lá os estudiosos da própria sociologia, a gente vai encontrar o Weber, por exemplo, falando que o protestantismo foi aquele responsável pelo surgimento e pela manifestação do capitalismo. Então existe na fé cristã determinados elementos que estão implícitos também no projeto moderno, né? E se há uma crise nesse projeto moderno, notadamente vai ter uma crise também por parte da igreja. Isso vai impactar a vida de todo fiel e as estruturas que foram construídas por parte da igreja ao longo desse período. Muito bem, o que a gente percebeu na modernidade é que a liberdade humana e a graça divina, elas de alguma maneira tentaram se dialogar, né? A modernidade e a liberdade humana. E até então você tinha na Idade Média uma ação que era constituída a partir daquela concepção de que Deus governava tudo, enfim. Então sai da Idade Média, entra na modernidade, agora é o ser humano que está no centro, e crises diversas ocorrem. Então a liberdade humana, ela de alguma maneira tenta dialogar com essa graça divina, com essa soberania divina presente na história. Então a gente vai perceber que a tecnologia e a informação, eles vão trazer determinados elementos que vão modificando a percepção da fé. Nós entendemos que cada elemento desse presente por meio dessa troca de informações e a facilidade com que a tecnologia chega a cada dia mais às mãos de cada indivíduo, isso vai possibilitar também que significados, percepções, análises sejam ressignificadas, não é? Então, o que a gente pode perceber é que a fé ela articula, diante de um contexto onde
cada vez mais o egoísmo e a exclusão, a fé pode articular de maneira tal que haja a inclusão daqueles que sofrem, né? Sofrem por justamente viver essa crise existencial, não é? De perguntas, de questionamentos, né? Então, esses que sofrem, eles podem ser acolhidos no serviço com que a igreja oferece, que é o serviço do reino. Então, essa é uma dimensão em que a fé pode trabalhar num contexto contemporâneo como esse que nós experimentamos. A outra dimensão que a gente pode verificar e que é factível, né, para que a própria teologia e o teólogo possa atuar, é que a fé também ela é um apelo para a comunhão, né? No mundo marcado por conflitos, por contrastes, né? Guerras. A fé cristã ela pode oferecer, então, esses elementos aí de comunhão, né? Na medida em que aqueles que são convidados pelo Evangelho a participarem de comunidades que refletem os valores desse Evangelho, essas pessoas poderão, então, fazer parte de uma família, que nós chamamos a família, o povo de Deus, a Igreja de Jesus presente na história. Então, o que seria a pós-modernidade ou essa contemporaneidade, né, que é o tema da nossa disciplina, a relação que o teólogo tem com a contemporaneidade? É que na pós-modernidade, diferentemente daquelas percepções de que ela é algo contra a Igreja ou de que, na verdade, ela oferece elementos que vai desestruturar o serviço da Igreja, na verdade, a gente pode compreender a pós-modernidade como um campo fértil de serviço em que a igreja, a partir da missão que ela desenvolve no mundo, a partir da história e dos elementos que ela tem extraídos ali da fé cristã, a igreja, então, a partir desse serviço, poderá oferecer alguns elementos que vão auxiliar aqueles que buscam por algum tipo de refúgio e alento na sua caminhada aqui na Terra. Muito bem, a gente fica por aqui e na próxima unidade a gente volta a se encontrar. Um grande abraço, bons estudos, até!